Voltamos com Tânia Limeira e Vitor Ladeira. De acordo com dados da Pipe Social, mais de 60% dos negócios sociais estão localizados na região sudeste do Brasil. Só o estado de São Paulo concentra cerca de 43%. A gente estava conversando nos bastidores e é muito interessante porque eu falei, há distorções nesses dados porque há muito movimento de autodeclaração e o busca também desses empreendedores para serem vistos, né? Estarem em evidência nesses levantamentos que normalmente são feitos junto com editais, enfim, para olhar para esses empreendedores. No Rio de Janeiro, a gente deu umas pinceladas no bloco passado sobre o perfil desses empreendimentos que surgem e a conexão, né? A gente tem um território muito misturado, então essas soluções sociais surgem dentro da favela e olhando também todo o potencial que existe ali dentro e problemas que existem para serem solucionados. O que a gente pode falar do perfil do Rio de Janeiro, aí puxando mais a sardinha para o nosso lado do estado do Rio de Janeiro? Bom, no Rio de Janeiro ele possui uma característica que é da economia criativa, né? Então a gente tem muito a questão da arte, a questão da moda, do turismo, da gastronomia. Nós observamos que esses são os tipos de negócios que normalmente surgem dentro desse contexto. Interessante com relação ao perfil que quando a gente fala dos negócios de impacto social, normalmente os que se evidenciam nesses dados, né, e aí eu estou falando aqui da média, tá, são negócios que normalmente são criados por pessoas que não necessariamente vêm da periferia, mas o foco é a periferia. Então, são normalmente jovens que estudam, que, enfim, têm uma possibilidade de se conseguir algum tipo de investimento e pensam, se formaram em boas universidades, pensam em soluções para aquele território. Normalmente, esse tipo de negócio, né, de quem está fora, olhando para o território, se evidencia mais. Tá? Quando a gente observa os dados, o porte do negócio, isso é mais evidente. No entanto, começa-se agora, e aí o CIEDS tem trabalhado muito nisso, numa perspectiva de jogar a luz, né, de jogar um holofote em cima dos negócios que surgem dentro da própria periferia. E a gente pode lançar assim como um dado, uma informação que provavelmente eles apareçam mais porque estão mais conectados e dialogando com as instituições de uma maneira geral? A gente pode dizer isso? No estudo que eu fiz para escrever o livro, eu identifiquei uma gama muito variada de pessoas. Você tem desde jovens que fizeram universidade e que estão insatisfeitos com suas carreiras, que não querem entrar num cargo, numa empresa tradicional e que têm o anseio e estão sintonizados com os problemas sociais. Você tem jovens que já têm empresa, que já são empreendedores, já têm experiência de empreendimento e que também estão insatisfeitos e que também têm uma visão social, têm empatia com o público frágil e de baixa renda, etc. Como também profissionais liberais muito bem-sucedidos que também querem atuar para esse segmento de público mais fragilizado, com menores condições econômicas e sociais. Então, você tem, por exemplo, a doutora Vera Cordeiro, aqui no Rio de Janeiro, que é médica, e ela atendia no Hospital da Lagoa. Então, ela ficava muito impressionada com o problema das crianças da favela, principalmente da favela Dona Marta, ali em Botafogo, que ela tratava essas crianças com os mais variados tipos de doença e um mês depois elas retornavam para o hospital porque não tinham sido curadas. E ela foi investigar por que tanta reincidência das doenças nas crianças. E ela verificou que são as condições de vida daquelas pessoas. As pessoas não comem direito, a casa não tem higiene, etc, etc. Então, ela criou uma ONG, um negócio de impacto, para criar um sistema de apoio a essas famílias em vários aspectos, ajudar os pais a terem emprego, a terem carteira de trabalho, oferecer um programa de saúde para essas crianças, oferecer um apoio escolar para essas crianças. Então, é uma iniciativa muito bem sucedida, tem mais de 20 anos essa organização. E você tem gente de todas as áreas, você tem advogados que estão atuando na área jurídica com negócios de impacto, você tem engenheiros, quer dizer, você tem uma gama muito variada de gente. Quando essas estruturas se organizam, normalmente elas viram organizações não governamentais ou OCIP,
CIPs, que foi uma denominação mais moderna. A gente ainda não tem, como em outros lugares do mundo, uma categoria para esses negócios de impacto com toda a complexidade, até para trabalhar também a questão da sustentabilidade desses negócios, né? Isso é muito importante, é um aspecto muito importante. Já avançou muito isso na Europa, na Inglaterra, na França, na Espanha, em vários países, já se criou uma categoria jurídica específica para os negócios de impacto, mas é uma organização com CNPJ voltada para o impacto social. E nós temos esse movimento já agora no Brasil, já atuando na área legislativa, para se criar uma categoria que primeiro identifique essas organizações. E na medida que elas são identificadas, elas podem usufruir de programas específicos voltados para ela, programas públicos de financiamento, incentivos fiscais, etc. Porque sem essa diferenciação, fica difícil essa organização pleitear qualquer apoio, principalmente porque elas estão competindo no mercado, igualmente a qualquer empresa, e, no entanto, elas, como não são focadas em lucro, elas às vezes não têm competitividade. E muitas vezes elas não podem ter acesso a certos benefícios fiscais, etc., porque não são empresas tradicionais, ou porque são organizações sociais, etc. Então, é de extrema importância para o desenvolvimento desse campo de negócios e dessas organizações que elas têm uma categoria jurídica específica. Nesse contexto, assim, existe uma força-tarefa das finanças sociais, na verdade, buscando elementos para poder criar formas de financiamento desses novos negócios, mas como as ONGs tradicionais, e o CIEDES trabalha muito dentro dessa categoria, estão vendo essa questão e estão dialogando com essas mudanças que podem ocorrer no cenário nacional? Esse é um grande desafio, porque de fato há essa tendência. E Saúde de Criança é um bom exemplo disso, né? Assim, que inicia-se com um intuito, né, social, de gerar um impacto, de solucionar uma questão, enfim, mais ampla da sociedade, mas acaba-se caindo nessa questão da ONG, né, da UCIP e tal. E aí, no que tange a sustentabilidade, né, que é como que eu monto, de fato, uma organização, que aí, no caso é uma associação, né, sem fins lucrativos, e fico dependendo de um financiador ou de um edital do governo, alguma coisa desse sentido, né? Aí você tem uma desconfiguração dessa perspectiva do negócio em si. E aí há que ser muito criativo para gerar novas formas. Falamos em outro programa, tivemos a oportunidade de falar sobre a aprendizagem profissional, né? Assim, que é um mecanismo legislativo, né? Uma lei que obriga as empresas a contratarem aprendizes, né? E a organização formadora ela é remunerada, né, por essa formação, ou seja, à medida que eu coloco jovens no mercado de trabalho, né, jovens em vulnerabilidade social, a empresa ela acaba pagando uma taxa para essa organização. Então, à medida que eu vou impactando, ou seja, que eu vou colocando jovens em vulnerabilidade no mercado de trabalho, há uma remuneração envolvida nisso. Aí, nesse sentido que a gente cria a Rede Pro Aprendiz, no CIEDES, que é um mecanismo de impacto social, de empregabilidade para jovens em vulnerabilidade, ressocialização de jovens em medida socioeducativa, mas que de alguma forma gera-se uma receita sem a necessidade de eu ter obrigatoriamente um patrocinador. Isso eu estou dando um exemplo, né, assim, de mecanismos que a gente utiliza para que os projetos sociais eles comecem a se caracterizar mais como negócios sociais, ou seja, que tenham a capacidade de gerar, por meio do seu próprio modelo, uma remuneração sem a necessidade de se vincular ou de se sujeitar aos patrocinadores. É bastante desafiador, né? Eu acho que esse é um grande caminho que a gente tem que buscar, porque o fim social, às vezes, ele esbarra nessa questão da sustentabilidade financeira. Por isso que esse olhar sobre o território, né, e de pensar nesse potencial econômico, né, que tipo de demandas que existem aqui, que elas possam, de alguma forma, ser remuneradas, ainda que em baixo valor, né, em baixa medida, mas que o meu modelo de negócio, aí entra as técnicas de empreendedorismo, entra as técnicas business puro, né? Como que eu consigo modelar isso de tal forma que sugere uma sustentabilidade? Que o bolo de pessoas, né, a grande margem de pessoas pagando pouco, consiga me dar a sustentabilidade desse negócio. É aí que a gente consegue casar a técnica de negócio com, de fato, o impacto social que a gente quer gerar. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.